Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês em mais esta manhã de sábado, onde estamos aqui iniciando mais um café teológico para você. Muito bom dia a você que também está na Web Rádio Pense Nisso nesta manhã, que você que já nos ouve também, você que está me assistindo em qualquer momento, seja de manhã, tarde ou noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês também. A gente sabe que esta live pode ser assistida em qualquer momento, então você agora fica comigo, tira o seu tempo para estudar a Palavra de Deus nesta manhã de sábado mais uma vez. Hoje, dia 6 de fevereiro, mais uma edição do Café Teológico para esta manhã. O meu café já está aqui preparado e como é que está o seu? Já preparou? Já tomou café? Há muitas pessoas que estão agora no momento do chimarrão também, a gente sabe disso, né? Então você também pode permanecer com o seu chimarrão e eu vou estar aqui com o meu café para estudar a Palavra de Deus com você. Muito bem-vindo, você que está chegando aqui em nossa live. Nara Beatriz já diz bom dia Nara, que bom que você está comigo aqui. Já preparou seu café? Prepare aí, traga, sente e vamos mais uma vez estudar hoje o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Então, abra sua Bíblia aí, enquanto que você abre a sua Bíblia, eu vou dar o primeiro gole do meu café desta manhã aí. Você que está também talvez com o seu café, com o seu chimarrão, é momento de pararmos e tirarmos este momento para estudarmos juntos a palavra do nosso Senhor. Há mais pessoas que estão chegando em mais esta manhã de sábado para o estudo na palavra do Senhor. E é sempre bom poder sentar este sábado ou cada sábado para estudar a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje, se você nunca ouviu ou até mesmo nunca assistiu este café teológico, o intuito do mesmo é estudar os livros da Bíblia, vamos dizer assim, versículo a versículo. E é o que nós estamos fazendo, já fizemos com várias cartas do Novo Testamento. Nós estamos agora na carta aos Hebreus e nós vamos versículo a versículo comentando. A gente chama isso também da pregação expositiva ou estudo expositivo, que pode ser também chamado de estudo interativo, porque você está aí do outro lado e eu estou aqui com a Bíblia aberta e convido você também a abrir a sua Bíblia para juntos estudarmos mais um pouco a palavra do Senhor, ok? Cumprimento também aqueles que estão chegando. A Maria de Lourdes diz bom dia, pastor. Deus te abençoe, a você também, Maria. A Noêmia Sila Scherer também diz bom dia, obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, igualmente para todos nós. Então você abre a sua Bíblia no capítulo 4, é sempre importante você ter uma Bíblia em mãos aberta, já com o seu café preparado, você vai ouvindo, vai lendo, vai acompanhando e nós vamos aqui também, juntos acompanhando, falando o que o texto mais uma vez tem para nos dizer. Eu disse antes, nós estamos estudando os livros do Novo Testamento, não todos eles, não é essa a intenção, mas alguns do Novo que nós consideramos importantes, não que os outros não sejam, mas assim sempre de forma salteada. Então já estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, aos Filipenses, já fomos a primeira, segunda e terceira carta de João, agora estamos em Hebreus. Cada semana a gente passa um capítulo, versículo a versículo. Então, não esqueça de abrir sua Bíblia e também compartilhar esta live para que mais pessoas conheçam e ainda mais venha estudar a palavra do Senhor. A palavra do nosso Deus, lá em Oséias, já nos adverte: o meu povo perece por falta de conhecimento. E este é o intuito da Pense Nisso, fazer com que as pessoas tenham um momento de estudo na palavra, aprofundar. Isso é o intuito da Pense Nisso, por isso que ela foi criada, a revista, a rádio, para que as pessoas tirem um momento para o estudo, ou seja, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos voltar ao estudo da palavra de Deus, não somente ouvir uma vez ou outra, mas conhecer a palavra do nosso Deus, ok? Então, compartilhe esta live antes de nós iniciarmos o estudo nesta manhã.
Se você tem interesse de conhecer e estudar as outras cartas, está tudo lá no YouTube, só basta você procurar o canal da Pense Nisso no YouTube. Você entra lá, se inscreve no canal, ative as notificações, é muito importante isso, você vai recebendo conteúdo que por lá também é postado, então você tem essa oportunidade. Se não deu para assistir por aqui, está lá no YouTube, tudo salvo lá. Você pode assistir em qualquer momento em sua Smart TV, é muito importante também. Vamos lá então? Você que me ouve também, há muitas pessoas me ouvindo através da Web Rádio Pense Nisso, é muito bom também tê-los aqui nesta manhã. Café Teológico todos os sábados, tomando um cafezinho e estudando a palavra do Senhor. A Maria Andréa Soares também cumprimenta aí, dizendo bom dia a todos, bom dia. Já temos 8 pessoas que estão conosco até neste momento. E, mais uma vez, vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulos 4. Iniciamos hoje o estudo neste capítulo. Assim está escrito: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. A vocês que estavam comigo semana passada, ainda com certeza vão conseguir lembrar que tanto o versículo, ou melhor, o capítulo 3, aqui no capítulo 4, ele vai dar sequência, falar do descanso que Deus preparou para os seus. E ele vai fazer uma analogia com o descanso que o povo de Israel recebeu quando assim entrou na terra prometida. Lá era o local onde Deus queria levá-los, dar uma nova terra, também chamada Nova Canaã. Lá Deus iria descansar. Para nós, cristãos, para todos aqueles que têm Jesus como seu Salvador e Senhor, Deus promete um descanso. E não é nesta vida. Deus promete um descanso para o porvir. Ele nos deixou a promessa e podemos receber o descanso que Ele falou. E isso vai perpassar hoje em nosso estudo, nesta manhã, falando sobre o descanso que nos espera, que está reservado para aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vamos lá. O versículo ainda continua: portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que nenhum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Veja de novo que o autor aos Hebreus aqui está chamando a atenção é que ninguém venha se perder. O que ele está falando aqui? O contexto da carta, eu já falei em outra oportunidade, aqui lembro mais uma vez, eram pessoas que estavam desanimadas na fé, estavam se desviando da fé, estavam negando a fé em Jesus e talvez estavam voltando até mesmo para a origem de onde eles tinham saído. Eram pessoas, a maioria delas da descendência judaica, e estavam voltando para a sua antiga crença. Agora, a advertência do autor aos Hebreus é essa: cuidado para que não percam o descanso que Deus preparou. O que é isso? Cuidado para que não perca a sua salvação. Vamos raciocinar aqui. A salvação já nos está pronta, já está preparada, não há nada mais a fazer para receber. Nós já ganhamos em Cristo Jesus, uma vez que temos fé em Jesus como nosso Salvador. Agora, como é que você pode se perder então? Quando você abandona a fé. É isso que está aqui, quando você não quer mais crer. Ou seja, a descrença que aqui está falando faz com que as pessoas não cheguem ao céu. Por mais que nesta vida, talvez por algum momento, veio a crer, mas abandonou. Eu sempre digo, e aqui de novo repito, o que faz o ser humano se perder não é o pecado. O que faz o ser humano se perder é a descrença no Filho de Deus. Isso é muito sério. Há muitas pessoas que pensam, está vivendo em pecado, este aí não vai para o céu. Isso é outra conversa que aqui quero lembrar um pouco, que o pecado ele nos leva também a se tornar um descrente. Agora, para todo e qualquer pecado, uma vez confessado, tem perdão. Mas o que condena
é a descrença na obra de Jesus. Ele está dizendo então: tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que nenhum ou algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Falhado em quê? Falhado no crer nesta promessa que Deus em Cristo nos garantiu. Versículos 2: pois assim, como aquelas pessoas ouviram também, nós ouvimos a boa notícia. Olha como é que acontece. Aquelas pessoas, os antepassados, ouviram a boa notícia. Essa boa notícia aqui nós podemos voltar ao seu original, o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Olha o que ele está dizendo aqui. O que está em jogo? Não receberam em fé a mensagem que vos foi anunciada. Esta verdade que aqui ele está dizendo. Ouviram a mensagem, mas ela não fez bem porque não receberam com fé. A mensagem de Jesus precisa ser recebida em fé. Ela não é algo intelectual que nós precisamos ter em nosso intelecto para assim se apropriar das bênçãos. Não. Ela é em fé. Quando nós recebemos em fé, nós podemos ter a certeza da vida eterna com Jesus. Muitos ouviram, mas não receberam em fé. Então, por isso que essa mensagem que ele aqui está dizendo não fez bem, ela fez mal a eles. Muito bem-vindo àqueles que chegaram mais depois. Anderson e Daiane Dravans dizendo bom dia. Bom dia, Café Teológico. Espero que vocês estejam aí também tomando um café e comigo nesta manhã. E também a Ed Krause Schwartz está dizendo bom dia, é de São Pedro. Deve ser da comunidade aqui de São Pedro e Solidez. Prepare seu café, Ed, e vem comigo também estudar a palavra do Senhor. Estamos hoje no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Vamos lá, seguindo aqui então, nós estamos agora para o versículo 3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. O destaque, os que cremos. Portanto, nós, os que cremos. Veja que o autor ele está dizendo o seguinte, é crer. Recebemos porque cremos, não porque fazemos, não porque somos bonzinhos, não porque nós temos algo de melhor que outros, não. Porque cremos. Então, todo aquele que crê, recebe. Recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz um juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Por que o autor está trazendo isso? Que ele já citou lá no capítulo 3, versículo 11. Então, isso é uma citação. Essa segunda parte do versículo 3 é uma citação que o autor faz lá do capítulo 3, versículo 11. Só o próprio Deus dizendo assim, eu fiquei irado e fiz um juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Por quê? Deus ficou irado com o povo. Isso vale lembrar que lá do contexto do Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, muitos deles, falei isso semana passada, se você não esteve comigo, pode rever isso, está lá no YouTube, o Café Teológico da semana passada. Mas por que as pessoas não chegaram a desfrutar a terra prometida? Muitos dos que saíram lá do Egito não chegaram vivos na Nova Canaã. Apenas 2, Josué e Caleb, esses chegaram. Os demais, eles morreram pelo deserto. Então, uma nova geração entrou na terra prometida, porque Deus tinha prometido a eles, devido à sua rebeldia, devido até mesmo não crer nessa promessa do Senhor, se apoiar em suas obras, em seus méritos e por achar que são melhor que outros, Deus fez um juramento e disse, não entrarão na terra prometida. E Deus não permitiu isso acontecer. Eles morreram no deserto. Então, uma nova geração que entrou na terra prometida. Agora, os que creem nesta promessa, os que creem em Jesus, aqueles que o esperam, você e eu,
nós entraremos nessa terra prometida que aqui está se referindo também agora à pátria celeste, onde nos espera você, espera a mim e a todos aqueles que ainda irão crer. E daí o versículo 3 segue: ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. O versículo 4, pois a respeito do sétimo dia, lembrando, para os judeus, para nós também é o sábado, né? Por mais que muitas vezes achamos que não, o sétimo dia é o sábado. Para os judeus tem toda uma simbologia por trás. O sábado é o dia do descanso, conforme os mandamentos do Senhor. Esse dia, para-se tudo o que você está fazendo, até mesmo você não pode alimentar um animal, não fazer nenhuma atividade. Esse dia para os judeus era santo, sagrado. E aí ele traz esta lembrança de novo. Veja o que ele diz, repito o versículo: pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras. Isso está lá no texto de Gênesis, capítulos 2, versículos 2. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Sétimo dia, Deus descansou, assim como foi na criação. Isso era como exemplo para que as pessoas também descansassem, não somente no sétimo dia, mas descansassem nele, ou seja, descansassem no Senhor. Isso não somente serve para o sétimo dia, mas qualquer dia da semana nós somos chamados, por isso que o mandamento está na lei de Deus, a descansar. Descansar como? No Senhor. Como que a gente faz isso? Nós fazemos isso quando nós colocamos nossa fé em Cristo e nós estamos em torno da palavra do Senhor. E aí eu lembro Lutero, que ele interpreta o terceiro mandamento dizendo assim: precisamos gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus, e assim estamos santificando o dia do descanso. Se você parou este momento para ouvir esta palavra, você está fazendo desse dia um dia santo, porque você está descansando no Senhor. Jesus já disse: eu sou o Senhor do sábado. Ele sendo o Senhor do sábado, estando na presença dele, estando com ele em sua palavra, nós descansamos também. O Senhor descansou para que nós descansássemos nele. Então isso é sempre válido lembrar aqui. Eu quero cumprimentar a Roselane Crucha, chegou aí também conosco, muito bem-vinda. Café Teológico desta manhã de sábado, com Hebreus capítulos 4. Pega a sua Bíblia, você não pegou ainda, vamos lá no versículo agora, versículo 5. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Então veja o que perpassa aqui. Descanso é obtido por meio da fé no Filho de Deus. Esse descanso, ele tem uma ligação com o dia do descanso. Aqui ele faz isso muito bem, lembrando assim, nós só vamos descansar quando nós depositamos a nossa confiança naquele que criou um dia para nós descansarmos. Olha que bonito está por trás aí. Deus disse assim: 6 dias vocês vão trabalhar. No sétimo, pare e descanse. No fundo, o que está por trás? Está dizendo assim: vocês não são máquinas. Vocês precisam descansar. Somos humanos, falhos. Somos também pessoas de carne e osso que precisam de descanso. Deus diz: descansem em mim. E descansar no Senhor, esse tema daria um outro estudo aí que poderíamos ficar horas aqui. Mas descansar no Senhor é nós confiarmos que Ele pode fazer tudo. É muito sério quando nós não descansamos depois de 6 dias de trabalho. Porque nós estamos dizendo com isso que nós somos autossuficientes e não precisamos de Deus. Quando nós tiramos um dia, depois de 6 dias trabalhar e descansamos, nós estamos dizendo assim: eu confio no Senhor,
E eu sei que o que eu precisar para esse dia, mesmo não estando trabalhando, Deus vai suprir as minhas necessidades. Isso também tem uma amplitude total com a salvação. Quando nós descansamos no dia, como eu já disse, não importa se seja o sétimo, que é o sábado, ou o domingo, ou a segunda, né? Eu lembro os pastores, nós temos o dia de descanso, é a segunda-feira. Então nós vamos santificar esse dia como? Estando ouvindo a palavra e descansando o corpo e entregando as nossas preocupações, medos, ansiedades no colo de Deus. Isso é muito importante. Agora, qual a ligação com a salvação? A ligação é a seguinte: assim como muitas vezes nós nos preocupamos com o que fazer para obter alimento, para pagar as contas, para manter a vida, e muitas vezes essa preocupação nos faz trabalhar dia e noite, até mesmo semanas e semanas sem parar um dia para descansar, essa preocupação faz-nos, às vezes, perder até mesmo o sentido da vida, de parar e descansar. Com respeito à nossa vida em fé, à nossa salvação, muitas vezes é a mesma coisa. Nos preocupamos tanto como ir ao céu, o que fazer, o que tem que fazer ou deixar de fazer, que nós não descansamos naquele que disse: descansa em mim. O que é isso? Confie em mim. E eu já fiz tudo, diz Deus. Por isso que ele diz: eu quero dar um descanso a vocês. Eu já paguei o preço de vossa salvação. Eu já enviei meu filho, o único filho, para dar-vos a salvação. Então descanse e confie em mim. O tema descanso e confiança, aqui eles têm uma relação. Nós só descansamos se nós confiamos. Nós só confiamos e com isso nós descansamos. Então veja que uma coisa liga a outra. Por isso que aqui está muito bem dito isso. Lembrem-se sempre. Eu quero aqui compartilhar uma história com vocês que já compartilhei em um momento que não lembro aonde. É uma história muito conhecida em que certa vez um jovem, uma criança estava viajando em um avião e em um certo momento o voo começou a pegar uma forte turbulência. E essa turbulência foi tanto que balançava o avião para um lado e o outro e as asas deste avião pareciam que iam quebrar. E aí todo mundo tem aquele procedimento de segurança que as aeromoças correm para um lado e para o outro, manda todo mundo sentar, colocar cinto e elas sentam também. E aí chegou um certo momento que aquela criança estava muito tranquila, não se desesperou, não gritou. Ela estava sentada bem à frente, nas primeiras poltronas, e quando a aeromoça desesperada chegou aquela criança querendo até mesmo protegê-la e colocar o cinto, esta criança simplesmente olhou para o moço e disse: eu não tenho medo. E a aeromoça perguntou: por quê? Ela disse: quem está pilotando este avião é o meu pai. E eu sei o que ele está fazendo. Com essa história eu quero ilustrar a vocês o seguinte, que assim como esta criança estava calma, mesmo em um voo turbulento, nós, quando nós temos o Senhor Jesus, nós podemos descansar, mesmo que as ondas do mar batem, mesmo que a turbulência chegue, nós podemos descansar no Senhor, porque Ele já fez tudo por nós, Ele já deu tudo por nós. O que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho, Ele deu para nós. Então isso, meus queridos que estão me ouvindo e assistindo, é sempre importante lembrar que nós podemos descansar no Senhor, porque Ele já fez tudo por nós. Voltando ao texto, eu quero seguir aqui, nós temos o versículo 6. Bem-vindo a vocês que estamos com 12 pessoas nesse exato momento, Café Teológico, hoje em Hebreus capítulo 4. Vamos lá. Versículo 6. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Olha o que ele está dizendo aqui. Muitos ouviram a mensagem, só que não creram.
Que mensagem? Boa notícia, o Evangelho. O que é boa notícia? É o que Deus fez por nós. Lembre-se sempre, o Evangelho não é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus contém lei e Evangelho. Aqui ele está dizendo a boa notícia. Ouviu o que Deus fez por vocês. O que ele fez? Em Cristo Jesus, ele entregou-se para morrer por nós na cruz. Aqueles que ouviram pela primeira vez não tiveram fé e por isso não descansaram. Versículo 6 segue ainda. Portanto, há outros que vão recebê-lo. Aqui ele faz uma referência até mesmo aos primeiros judeus que ouviram a boa notícia, ouviram e viram, não descansaram porque não creram. Outros povos ouviram. Então, o Evangelho foi semeado a todos os cantos deste mundo. Aqueles que creram receberam o descanso. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Olha que bonito que vem por aí, ó. Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Isso a gente falou também na semana passada, no versículo, aqui no versículo 7, está lá no capítulo 13, versículo 7 e 8 também. Ele só repete aqui o que já tinha dito. Se hoje ouvires a voz de Deus, não sejam teimosos. Então, Deus quer dar um descanso a nós. Deus quer dar um descanso a você. Deus quer fazê-lo relaxar em seus braços, sabendo que Ele fez, está fazendo e continua fazendo tudo por nós. Olha que maravilhoso! Então nós podemos descansar? Claro! Ao ouvirdes a voz de Deus, não sejam teimosos, não rejeitem, porque isso pode acarretar numa destruição, porque foram teimosos, não ouviram a palavra de Deus. Então, o dia que se chama hoje, isso é importante lembrar, Deus mais uma vez, hoje, está nos proporcionando a ouvir a sua palavra, o Evangelho. Então, hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã. Se você já recusou e já rejeitou algumas vezes, hoje é o dia da salvação. Não sabemos se amanhã vai vir ainda. Então é hoje, por isso que o texto aqui se repete. Ouçam, compartilhem e sejam os portadores dessa boa nova. Ao mesmo tempo, não só portadores, mas se apropriem desse descanso que Deus quer dar a todo aquele que crê. Então, é muito bonito esse texto, dizendo assim, prova disso que Deus marcou outro dia para a salvação, se chama hoje. Não se chama amanhã, depois. Dia da salvação é hoje. Aí eu lembro um texto lá de Eclesiastes, que serve para os jovens que muitas vezes postergam até mesmo o crer, o aceitar, o querer estar também na presença de Deus, ouvindo e estudando a sua palavra. Muitos jovens não querem saber, acham que coisa de fé, de crer, é só depois na velhice, quando estiverem perto da sua idade avançada já, quando estiverem perto já da partida deste mundo. E aí o texto muito oportuno dizendo hoje, é para você jovem que está ouvindo, é hoje. Hoje é dia da salvação, não é para amanhã, não é para depois da pandemia, é hoje. Então nunca se esqueçam disso. O texto de Eclesiastes que eu antes falei é lá de Eclesiastes 12, dizendo assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te dele quando você é jovem também, é hoje, não é amanhã depois. Eu quero cumprimentar também a Reginalda, que está nos ouvindo pela Web Rádio Pense Nisso, lá da Florida, Florida 1, lá embaixo. Ela e o Rodolfo estão conosco também, graça e paz a vocês, que bom que vocês estão também nos ouvindo, através de nossa rádio. É sempre bom tê-los aqui também, nossos ouvintes assíduos de cada manhã aqui pela Web Rádio. Eu quero seguir aqui o versículo 8, dizendo assim, se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. O que ele traz aqui a ideia de Josué? Josué não pôde nem podia dar o que Deus dá. Josué fez o seguinte, ele foi um servo de Deus
que quando Moisés morreu, ele pegou o povo, aqueles que tinham ainda ficado, ou seja, os descendentes, os israelitas, que pelo deserto muitos morreram, como eu já disse, os descendentes desses, ele ainda conduziu eles até a terra prometida, até a nova Canaã, ou que hoje, o local e país que é hoje é Israel. Então esse local que foi prometido por Deus, que foi dado por Deus e preparado, Josué conduziu eles até lá, porque tinha uma promessa que Deus tinha dado a Abraão. Seguindo então, nós temos dizendo assim, Josué ele não deu um descanso que Deus pode dar. Deus deu esse descanso, que hoje aqui estamos falando, que é um descanso pleno e perfeito. Versículo 9, assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, ou seja, o descanso pleno, o descanso que Deus quer dar a cada um que nele crê. Um descanso que é como o sétimo dia, como Deus tinha preparado desde lá no início. Um descanso perfeito, pleno e maravilhoso. Versículos 10. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. O descanso, ele sempre está remetendo esse descanso pleno e perfeito quando nós saímos e partimos desta vida, que de fato essa vida é uma escola. Esse descanso que aqui ele fala também, que irão descansar dos seus trabalhos, como Deus descansou no sétimo dia, lembra que todos aqueles que partiram desta vida crendo em Jesus hoje descansam nos braços do Senhor. Olha que bonito e maravilhoso está aqui. Lá em Apocalipse, também diz assim, bem-aventurados, ou seja, felizes as pessoas que morrem desde agora no Senhor, porque descansarão do seu duro trabalho. Olha a relação aqui. O descanso que tem aquelas pessoas que morrem nos braços do Senhor, que dormem nos braços do Senhor, que descansam em Cristo. Elas estão descansando do seu duro trabalho que aqui tiveram. Versículo 11. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Ele está chamando, então, façamos tudo. O que a gente precisa fazer? Ficar firme. Firme. A fé em Jesus. Não precisa fazer com respeito a obras, méritos, mais nada. Mas o que fazer aqui é aquilo que no contexto dá para a gente entender aqui. Ele está dizendo assim, façamos de tudo para receber o descanso. O céu nos espera. E ele diz assim, para não ser como aquelas pessoas se revoltaram e perderam. Por que elas se revoltaram? Elas descreram em Jesus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. O poder da palavra, versículo 12. Palavra afiada que corta os dois lados, também chamada dois gumes, ou seja, ela corta tanto quando você lança, quando você puxa de volta também. Então, essa espada de dois gumes é a palavra de Deus. Muitos até consideram, é o Antigo e o Novo Testamento. Outros dizem assim, essa espada de dois gumes é a lei e o evangelho que a palavra de Deus tem. Ou seja, ela vai até o íntimo aqui fala alma e espírito, vai até o íntimo do corpo e da alma. E ela volta também. Então, ela tem poder para isso. Essa palavra de Deus que nós, quando a ouvimos, ela vai ao nosso coração. É isso que ele está dizendo aqui. Ao íntimo, e ela julga os desejos e pensamentos no coração delas, ou seja, de cada um de nós. Julga com a lei. E ela também consola com o evangelho. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela faz o seu trabalho quando assim está em nós, quando nós a estamos ouvindo. Versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em
toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos e é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. O texto fala bem claro aqui que não dá para esconder nada de Deus. Aí eu lembro do salmista que também diz assim: eu poderia ir no mais alto dos céus, lá o Senhor está. No mais fundo dos oceanos, lá o Senhor está também. Ou seja, não dá para esconder nada de Deus. O versículo aqui afirma isso. Não escondem nada de Deus. Vocês sabem que Ele conhece o pensamento de vocês, o coração de vocês, o meu e de vocês. Sabe de todas as coisas. Então não esconde nada. O que a gente precisa fazer? Confessar o nosso pecado quando assim estamos com consciência pesada, quando erramos. Confesse o pecado e recebam de Deus o descanso, que é o seu perdão, já nesta vida, e o prometido, que virá ainda quando estivermos com Jesus na plenitude. Então, a palavra de Deus, ela vem com a lei e com o evangelho. A lei primeiro para mostrar o nosso erro, o nosso pecado, porque nós não conseguimos esconder nada de Deus. Agora também vai no nosso íntimo, no nosso coração, para dar consolo, perdão e orientação. Então é isso que está por trás. Não rejeitem essa palavra. O autor está dizendo isso, não rejeitem, não apeguem só ao evangelho, mas também aceitem a lei, a advertência da lei, que muitas vezes é como uma espada que vai lá no íntimo do coração, mexe lá e depois é tirado. Então, todo esse efeito a palavra de Deus contém. A partir do versículo 14, nós temos, então, um versículo, ou melhor, um título, né? A minha Bíblia, que é em TLH, tem um título que divide dizendo assim: Cristo, grandes e eterno sacerdote. Nós estamos no Café Teológico, fico muito feliz com todos aqueles que estão nos assistindo aqui nesta manhã, ouvindo também no Café Teológico. Você sempre é nosso convidado a estar conosco todos os sábados, a partir das 9 horas ao vivo. A gente sabe que a live fica salva aqui no Facebook, depois a gente posta lá no canal da Pense Nisso no YouTube, e também ao vivo você acompanha através da web Rádio Pense Nisso. Vamos então, temos ainda 3 versículos para o término. O versículo 14 do capítulo 4 diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Ele já está encerrando o capítulo, já está dizendo então aquilo que tanto já aqui reforcei. Fica firme na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Lembra de novo, para você que não conhece a figura do grande sacerdote, era o líder da religião judaica, que ele fazia o que? Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para expiação, chamado Dia do Perdão, ou Yom Kippur. É o dia em que os pecados das pessoas eram também, vamos dizer assim, lavados. O que acontece então é que o grande sacerdote, ele entrava lá, só ele podia fazer, oferecia um sacrifício que as pessoas tinham trazido e jogava sobre a arca da aliança o sangue dos animais que tinham sido oferecidos a Deus. E assim as pessoas tinham perdão. Nós temos um grande sacerdote que se ofereceu não somente o seu sangue, mas ofereceu o corpo por inteiro, a sua vida por inteiro a Deus. Este é Jesus, aqui está dito. E ele entrou na presença de Deus, ele entrou e está já com Deus. O Senhor Jesus entrou para estar com Jesus, a gente lembra de sua ascensão, e garantiu a nós que nós também entraremos com ele quando desta vida partirmos. Então, confiemos sempre nele, que já foi na frente e garantiu. Você e eu também desfrutaremos da presença de Deus quando nele cremos. Vamos ao versículo 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ele está se referindo ao grande sacerdote antigo. O antigo, quando eu digo lá do Antigo Testamento. Ele era uma figura humana,
por mais que tinha status entre a sociedade e a religião, mas ele era uma figura humana, ele não podia compreender as nossas fraquezas. Ele diz, pelo contrário, temos um grande sacerdote, que é Jesus, que foi tentado do mesmo modo que nós. Jesus foi, porque Jesus tinha carne e sangue e ossos como nós temos. Ele foi tentado, mas não pecou. Isso já nos dá a garantia que ele é muito mais do que nós. Ele é Deus encarnado. Ele foi tentado, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Confiança em quem? No Senhor. Onde está a graça de Deus, ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O final desses 3 versículos, o autor está dizendo assim, fica firme em Jesus, corra para Ele. Eu estou aqui dizendo em outras palavras, uma interpretação para você. Fica firme em Jesus, corra para Ele. Ele foi na frente, garantiu perdão e salvação. Quando você precisar, corra para o trono de sua graça. Lá tem misericórdia, lá tem perdão. Corra para Ele. Por isso receberemos e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Corra de volta para Jesus. Confesse os seus pecados e creia que Ele é o Filho de Deus. Preparou um descanso que não é só de um dia, mas vai ser eterno. Um descanso que nós obtemos somente pela fé nele. Então que você, que aqui me ouve, que assiste nesta manhã, possa também ter essa certeza. Tendo Jesus, o que mais nós vamos querer? Tendo Jesus, nós temos descanso, temos vida e salvação. Tendo Jesus, nós podemos relaxar nos braços do Pai. E não importa o que aconteça, Ele cuida de nós. Não importa o que aconteça, nós vamos estar sempre nos braços do Senhor. Talvez essa vida traga algum sofrimento. Talvez essa vida tenha feito você não descansar. Mas não esqueça de permanecer fiel a Jesus, confiando nele. Ele vai te ajudar. Ele vai dar força. Ele vai te descansar. E se não for nessa vida um descanso pleno, saiba que a eternidade tem um descanso maravilhoso, que Jesus garantiu que todo aquele que nele crê, nele irá descansar. Leve isso no seu coração em mais esse dia, em mais esta manhã. Mais uma vez, assim encerramos então o capítulo 4 da Hebreus hoje. Muito bom o texto. Espero que você tenha aprendido muito, tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Outras pessoas precisam também conhecer esta graça de Deus que nos chegou nesta manhã, neste texto, para que também fiquem firmes e recebam o descanso prometido pelo Senhor Jesus. Então não se esqueça de compartilhar, só um clique você está testemunhando também aquilo que crê. Quero também incentivá-los, vocês que estão comigo aqui, a continuar estudando a Palavra de Deus. Sábado que vem temos um encontro marcado de novo às 9 da manhã. Se você quer assistir ou está assistindo em outro momento, também compartilhe. E lembre-se, se você não acha aqui no Facebook, você que talvez esteja assistindo depois no YouTube, é uma alegria também tê-los e também pode compartilhar através do YouTube. Eu quero lembrar também que você pode assinar a revista Pense Nisso, e sim você está colaborando conosco no trabalho da Pense Nisso de propagação da Palavra de Deus, tanto na rádio como na própria revista, no site, nas redes sociais. Uma vez você assina, você está também colaborando com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a essa missão. Então faça aí, lá no site pensenissoteologica.com. Se você quer adquirir também, pode deixar nos comentários, tem interesse em adquirir a revista. Lembre-se, nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, ela está com um tema extremamente interessante, atualíssimo, que você precisa conhecer. O politicamente correto dentro da igreja ou na igreja. Confira, você precisa estudar esse assunto. Tá bem? Fica aí o meu incentivo então, que vocês possam também colaborar conosco nesse projeto de fé e vida, que está cada vez mais encantando pessoas e auxiliando pessoas no estudo da palavra do bondoso Deus. Ok?
Ficamos por aqui então, agradeço muito a sua audiência, a sua participação, a você que deixou seu comentário, a você que está comigo até agora, permaneceu comigo. É muito bom saber que vocês continuem sempre crescendo na graça do nosso Senhor e sempre firmes nesta fé em Jesus. Ok? Abençoado final de semana a todos vocês que estão comigo através da Web Rádio Pense Nisso. Você que está aqui nesta live, não se esqueça de compartilhar. E eu fico aqui com o meu café, te esperando sábado que vem para o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos vocês, fiquem na paz.